Bom dia, meu povo. Hoje eu vou entrevistar a aluna Solange, né, que conseguiu seu primeiro marco de resultado dentro do treinamento CRP. E a gente vai ouvir um pouco aqui a história dela. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Me fala aqui nesse comentário, aperta aqui no coraçãozinho. Durante essa semana estamos no treinamento gratuito. Quem aqui está participando do treinamento gratuito? Ontem tivemos aula 3, a mais importante, mas se você que está aqui, né, ainda não assistiu, não fez os exercícios, faz o seguinte, ó, comenta aqui replay para eu te enviar as 3 aulas e você, né, poder aproveitar esse conteúdo que é de verdade. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, meu povo, me fala aí se está tudo certo, vocês estão me ouvindo? Beleza. Massa. E aí você pode comentar aqui replay. Eu vou comentar aqui para quem for chegando, né, ter acesso a essa informação e não perder a oportunidade de assistir. Quem estava comigo na aula? E aí? É ou não é um treinamento de verdade? E aí, Rose, tudo bem? Vi seu comentário, viu? Né? Tá aí convencendo o maridão, né? Tem que assistir com ele. Ele não assistiu nenhuma aula, não? Me fala aí se ele assistiu alguma aula, né? Pois é, porque quando você assiste e você entende, compreende, não tem o que, né, o que fazer, né? Eu falo e provo por A mais B que marketing digital sim é uma grande oportunidade para que você mude a sua vida profissional e financeira sem ir contra os valores cristãos, tudo baseado na verdade. Não é isso? Pois vamos lá, a galera tá chegando por aí, já foi avisado em todos os grupos. Show de bola, né? Vamos nós. Santa tarde. Olha aí, ontem estava assistindo e fez ele ouvir, né? Você ouviu a história do Júnior Neto? O Júnior Neto colocou o treinamento ali do lado da esposa. A esposa foi lá, disse: opa, rapaz, parece que esse negócio é de verdade mesmo. Pois é, com certeza é, né? Que maravilha, que maravilha. Então vamos lá. Solange já está por aí, Solange? Cadê ela? Vê se ela já chegou por aqui. Se não, a minha equipe aí, fala com ela, vê se deu tudo certo, se ela já está por aqui. Comenta aqui, Solange, se você está por aqui, para a gente seguir com o nossa live aqui de entrevista com o aluno que teve os resultados por meio do marketing digital, tá bom? Então vamos lá. A Vânia disse que chorou com os depoimentos, realmente é de Deus. Meu irmão, fico muito feliz por isso, né? Realmente, Deus nos dá a graça de viver na verdade, dá-nos a graça de poder plantar e colher os frutos com esforço, com trabalho, sim, com as virtudes. E isso é de se emocionar mesmo, porque muitas vezes, né, ficamos presos no comodismo, presos na mediocridade, e pior de tudo, achando que estamos fazendo a vontade de Deus, né? Sendo que não, Deus não nos quer, né, na mediocridade, Deus não nos quer no comodismo, Deus nos quer em movimento, em construção, né? Deus ele não nos quer no ócio, não nos quer na penúria, de forma alguma. Claro que a vida exige de nós desafios e Deus que nos capacita também para enfrentar os desafios, né? Então, ó, vi que a Solange chegou por aí, né? Comenta aqui, Solange, ó, tá ali, ó. Uma excelente tarde, chegou por aqui, beleza? Eu vou aqui te chamar, mas antes disso, quem não assistiu ainda, certo? As aulas, certo? Do treinamento gratuito, pode comentar aqui replay e ter acesso às aulas, né?
a gravação enquanto não sai do ar. Vai sair do ar domingo, 10 horas da noite, já era, não tem mais como você assistir, certo? E, né, fazer os exercícios, tem que correr para fazer os exercícios, inclusive fazendo os exercícios, respondendo quiz, você concorre a uma consultoria comigo, né? Então, ó, se você quer o PDF das aulas, você pode comentar aqui PDF. Se você quer o replay, você comenta replay. Se você quer entrar nos grupos decididos, quem já está no grupo decididos? A Rose já está no grupo dos decididos, né, Rose? Você comenta aqui decidido, que a gente vai enviar o caminho para você ir lá para o grupo dos decididos e ter 1 hora de vantagem na abertura das inscrições. Então, meu irmão, tudo certo. Olha aí a Vânia aqui, ó, PDF, ela vai receber lá o exercício com passo a passo das aulas, né? Inclusive, como a gente já fez as 3 aulas, a gente tem lá já bonitinho os 3 PDFs, tá bom? Então fica tranquilo. Então vamos deixar aqui o replay aqui guardado aqui, ó. Comente, fixado no caso, né? Comente, replay. Para ter acesso à gravação das aulas do treinamento gratuito. Prontinho. Está aqui o comentário. E vamos lá. E aí, Solange, tudo certo? Vou te chamar aqui, tá? Para a gente conversar um pouco, saber como é que foi a sua trajetória de ter conseguido aí, né, um recorde de vendas nesse último mês. E isso tem se tornado cada vez mais comum no ambiente do treinamento CRP. Todos os meses a gente tem tido, né, esses feedbacks, esses depoimentos de alunos. Então é uma grande alegria convidar você aqui para poder contar um pouco da sua história, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Te chamei aí. Pronto, minha irmã. E aí, tudo certo? Olá, boa tarde. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo, sim. Maravilha. Olha aí, eu tô arrepiado aqui, você na sua loja, né? Que massa, cara, que alegria. De onde é que você fala mesmo? Eu sou de Barrocas, interior da Bahia, tá? Barrocas, Uma interior de cidade aqui de mais ou menos 16 mil habitantes. 16 mil habitantes. E marketing digital funciona aí em Barrocas, no interior de Bahia, com 16 mil habitantes? Tem que funcionar, se aplicar, com certeza. Funciona, né? Que massa, cara, que massa, que massa. Então, antes da gente começar aqui, né, não é diferente, vamos começar com uma oração. Vamos entregar aqui esse momento de compartilhar aqui as ideias, de contar um pouco de como foi essa sua trajetória e, assim, pedir para que Nossa Senhora nos cubra com o manto dela. Tudo bem? Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado pelo dom do trabalho, muito obrigado pelos frutos que a Solange pôde colher por meio do trabalho, por meio do esforço, por meio de romper as suas atuais competências e aprender e colocar em prática. Obrigado, Senhor, por toda a resiliência que tu pôde dar a ela, a constância, mesmo com os desafios e circunstâncias, continuar caminhando. Então, muito obrigado, Senhor. Hoje podemos agradecer e também queria te pedir que possa abençoar, cobrir com o seu manto este momento de partilha, fazer com que chegue a mais e mais católicos que ainda têm algum receio sobre o marketing digital, mas que precisam se abrir para esse novo conhecimento em suas vidas profissionais. Assim rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí, Solange, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eita, eu acho que essa semana passada, né, saiu um vídeo que você partilhou, né, que as aulas gratuitas que estão acontecendo essa semana do treinamento pode te levar mais para a prática do que o período de faculdade, né? Eu fiquei assim, eu fiquei impressionado, né? E isso aconteceu ali há uns 3 meses atrás, mais ou menos, né? E hoje está podendo trazer você aqui para contar um pouco da história, contar um pouco do resultado que você pôde colher. Isso é muito legal para mim, né? Essa linha do tempo, né? Eu lembro da Solange fazendo os exercícios do treinamento gratuito, lembro dela na aula inaugural, dando ali um depoimento que o treinamento gratuito já levou ela para a prática. Lembro de você fazer sua primeira campanha, dado o feedback daquela campanha, e aí depois, bum, Hugo, bati ali meu recorde de vendas em um mês. Meu Deus, né? Então, é muito, muito bom ver isso. E aí vamos aqui tentar, né? Ver se eu paro de falar e dou a voz para ti, né? Porque eu fico empolgadíssimo em, em estar aqui conversando com os alunos. Mas vamos lá. Quem é a Solange e quais são os seus sonhos? Conta aqui um pouco para nós. Olha, como você já sabe, meu nome é Solange, casada, mãe da Dulce e do Rafael. E empreender nunca foi um sonho para mim. Na verdade, foi um sonho plantado. Quando eu estava sem direção, num grupo de oração, e eu ouvi do pregador que não era da cidade, que alguém ali precisava de um direcionamento e estava havendo algo ser inaugurado. Aí ainda me falou que seria entre 5, não sabia se era entre 5 ou 6 anos, isso foi em 2015. E aquilo ali me tocou tanto que eu falei, não, eu tenho que pedir, eu tenho que criar alguma coisa, porque eu sei que aquilo foi para mim. Então eu comecei a alimentar, mas nunca vendia. Até que o meu irmão me chamou para fazer uma parceria e para a gente montar uma loja, os dois, né? Inclusive esse nome aqui, o KL, foi a ideia dele. É uma palavra do latim que eu não sei pronunciar, mas que o significado dela é do céu, paraíso. Então aquilo ali eu falei, não, vai ser essa. Então começamos, mas ele resolveu que o melhor seria ir para outro estado. Ele virou mecânico e tomou outro rumo. Eu falei, o que é que eu vou fazer sozinha aqui, cheia de roupa? 2 filhos, e eu não tinha como entregar, vender o tanto de roupa que a gente tinha. Então, na loucura, eu fiz uma promoção. Era roupa masculina, feminina, uma bagunça. E eu falei, eu vou ficar só com infantil. De lá pra cá foram 4 anos tentando, online mesmo, tá? E a loja se pagava, mas não dava lucro. Se pagava, mas não dava lucro. E eu tentei, assim, eu pensei, poxa, por que não tá dando lucro? Se todo mundo fala que minha peça é boa, meu preço é bom, alguma coisa eu tava errando. Então eu pensei, é porque eu não tenho uma loja física. Me endividei e fiz esse espaço. E aí, continuei não vendendo, gente, pelo amor de Deus. Não Oh, vendendo o meu Deus do suficiente. céu, vamos rir para não chorar, né, meu irmão? Não, eu Vamos chorei, eu rir tive para... que chorar. É Então, isso aí. assim, para mim, o meu baque maior foi janeiro, fevereiro e março. Esse ano eu tive que tirar do meu CLT para cobrir despesa da loja. Então eu percebi, eu quebrei. E em oração, fazer oração, meu Deus, será que eu tenho que desistir porque não tá dando certo? Já tava mexendo com o meu emocional, com o meu financeiro. Então eu pensei em desistir, realmente, mas eu precisava orar, porque isso aqui foi abençoado, isso aqui o padre veio, e toda a mercadoria que chegava era água benta. Então, sim,
eu via que alguma coisa estava errada e que não era para eu desistir. Quando eu vi o seu anúncio, eu tinha lá o valor do curso no meu cartão de crédito. Falei com meu esposo, ele nunca foi de me dizer assim, não faça. Ele sempre confiou nas minhas ideias. Mas ele deu risada. Como se falasse assim, pai, você que sabe. E eu fui, sem saber mesmo. Eu tenho hoje uma faculdade de tecnólogo em comunicação institucional, né? Na prática, eu não tive muita prática, na verdade. Sim. E entrar para o curso gratuito já me deu um norte. O que eu poderia estar errando? O que é que eu poderia fazer para melhorar? Então, arrisquei o limite do meu cartão. Fui lá, arrisquei lá e comecei as aulas. O desafio ROI, eu comecei a fazer, né? Que é aquele de 30 dias. Aguenta aí, aguenta aí. Caramba, então deixa eu ver aqui um pouco. Meu Deus, né? Então, você estava ali como uma última tentativa, né? Diante daquilo que você está compartilhando aqui conosco, né? Janeiro, fevereiro, março, tão ruim. Acho que você entrou no treinamento de abril? Foi, se eu não me engano, foi abril mesmo. Tem Abril, pouco né? tempo. Então foi assim, cara, foi a última chance, né? Assim que a gente consegue entender. E que graça, ainda bem que chegou para você no último minuto ali, para que o conteúdo tenha chegado e tenha inclusive lhe dito com tranquilidade, porque você partilhou aqui, né? Nossa, eu fiz a loja física e continuei sem vender, né? Pior, E endividada. piorou, né? Além de, mas aí você viu que não era a loja física, né? Não é a loja física que faz você vender, né? Meu Deus do céu. Mas que bom que você foi aprendendo. Mas deixa eu te perguntar aqui, né? E aí, nessa empreitada da loja e tudo, ficou só com o infantil, que bacana, entendi e tal. E aí, como era seu conhecimento de marketing? Como era antes, né, do treinamento CRP? Olha, na faculdade, né, a gente vê bastante referente o digital e a teoria em si, né? Mas eu não conhecia o tráfego. Foi algo muito importante. O tráfego pago, ele foi muito importante. Sabia do botão turbinar, mas o tráfego pago em si, o gerenciador, tudo eu vim conhecer a partir das primeiras aulas. Sim. E ali você já falando, eu já com curiosidade, né, já verificando lá os botões, tudo certinho. E aí eu falei, poxa, eu preciso aprender um pouco mais. Se não der certo a loja, eu consigo outros clientes de alguma outra forma. Então eu tinha que ver outras possibilidades também. Entendi. E interessante, né? Eu falo isso muito, né? Eu repito isso muitas vezes. Quando você domina a habilidade de vender, você vai conseguir vender qualquer tipo de produto ou serviço e, inclusive, transformar, né, essa habilidade em seu serviço e ser bem pago por isso, né? Bacana. E aí, qual era a dificuldade? Como é que tu enxergava? O que é que tu sentia, né? Sei lá, nessa dificuldade de vender? Me conta assim, como era isso, assim? Qual era a dificuldade? O que é que você sentia? Por que você não vendia? Agora que você sabe o que é que vende, me conta um pouco sobre isso. Assim, porque o curso, ele além de mostrar, né, sobre o tráfego pago, ele também dá dicas de como vender sem ele, né? Então, são coisas que a gente pega também e vai aplicando no dia a dia. Eu postava muita foto no Stories, né? Eu postava as Uhum. fotos dos produtos nos stories, mas eu precisava de quê? De um conceito, precisava entender o que é que o cliente estava precisando. Que, inclusive, no meu primeiro anúncio, meu primeiro anúncio que eu não vendi nada, a gente já identificou ali onde era o erro e para poder modificar. Sim. E eu entendi também que é necessário ter campanhas de período, escolher o produto certo
e saber para quem a gente vai mostrar esse produto. E vou testando. Tem uma Sim. campanha rodando agora, que é uma campanha também que eu já estou testando. E se não der Sim. certo, a gente vai tentando outra. Mas Uhum. eu percebo que o meu resultado melhorou muito a partir do tráfego. Entendi. E, e o que que você fazia antes para tentar vender, para se tornar conhecido aí na cidade? O que que você fazia Turbinava. antes? Só turbinar. E o que era que gerava de resultado? Me conta. Então, tu fazia só Não, turbinar. o turbinar em si, assim, no digital, era turbinar. Sim. As minhas clientes, graças a Deus, elas costumam voltar, porque é algo que eu gosto. Eu atendo clientes há muito tempo. No CLT também, eu trabalho muito com cliente, com público. E você tem que gostar. Tem que gostar, você tem que ter paciência. E minhas clientes, elas voltam. E o tráfego já ajuda a gente a esse cliente lembrar da gente, né? Que Sim. às vezes aquele no dia a dia aqui tá com pressa de comprar uma coisa, não lembra da gente comprando concorrente. Então, se ele tá vendo a gente ali, ó, o tempo todo abusando, vê um anúncio de uma coisa, daqui a pouco vê um anúncio de outro. Então, na hora de comprar um presente, ele pode não comprar naquele momento, mas ele lembra. E era isso que já aconteceu. E uma coisa que a gente também tem que ter é a decisão de você servir. Como a loja é bem do ladinho aqui da minha casa, tem muita cliente que já veio me procurar 7 horas da noite indo para aniversário. Então já lembrou ali de mim, mandou uma mensagem, você pode embalar um presente, embalava e entregava. Porque tem gente que não mora próximo à loja, então não pode atender nesses horários, né? Mas, no meu caso em si, assim, se eu tiver disponível, eu não recuso o cliente. De jeito Ó, nenhum. né? É isso mesmo. Quando e aí quando vai chegar esse momento, né? Você chegou no primeiro marco ali, que é faturar os primeiros R$ 5.000, né? Superou esse valor ali no mês. Mas obviamente vai chegar o momento, espero que chegue esse momento Também. de você não conseguir atender todos os pedidos, né? Então aí vai precisar aumentar a equipe, vai precisar melhorar a logística, mas como você deve ter visto já em vários depoimentos, né? Tem vários alunos que param as campanhas porque não conseguem dar conta de tantos pedidos, né? Então isso no próprio teu nicho tem uma Chico Baby, né? Que ela é diferente de ter o varejo, ela tem o atacado, né? Que ela não consegue atender todos os pedidos, né? Então, isso é muito legal. Então, ela já está no marco lá de vender 2.000 peças num dia. Meu Maravilha. Deus do céu, imagina isso, né? Imagina isso. Então, mas que, né, continue crescendo aí cada vez mais ao ponto de nós Amém. conseguir chegar cada vez mais, tá bom? E aí, essa era a sua experiência, né? Dentro do botão impulsionar ali e tal. E para dar um contexto aqui à galera, né? Aquela tecla que eu bato muito no treinamento, né? Os dois pilares necessários do marketing que precisa acontecer simultaneamente 24 horas por dia. Que é você precisa estar sendo conhecido por novos clientes 24 horas por dia, né? Você tem que ter uma campanha mostrando para novas pessoas que não te conhecem ainda. E o outro ali, fazer com que aqueles que já te conheceram lembrem de você de maneira constante. Então, por mais que você tivesse a loja aí há 4 anos, né? 4 anos, não é isso? 4 anos? É. Pronto. 4 anos de loja, se você não tem uma campanha de marketing gerenciada ali, se comunicando com essas pessoas esquecem da sua loja. Né? As pessoas, de fato, esquecem da sua loja. E só ter montado uma campanha para esse povo, você já viu a galera retornando, lembrando de ti. Foi isso? Isso. Eu botei para o público geral, né? Uhum. E também eu coloquei para novos públicos. Fui testando, né? Porque Sim. é, não vou dizer a você, né, que eu já tenho experiência, porque eu tenho pouco tempo de curso. Tô no desafio Roy, tô repetindo agora o desafio. Uhum. Para esse mês de julho, que é um mês também desafiador.
sim, aqui no interior. Então, não é porque eu já sei, não, é porque eu tenho testado as campanhas. sim, Inclusive, essa sim. semana eu já desativei uma que o custo de uma mensagem foi altíssimo, só de uma. Então eu Sim. falei, não, eu errei. Então a gente volta e vai corrigindo, vai testando outras coisas que vai dar certo. Massa, massa, massa. E aí me conta aqui quais foram os desafios que você enfrentou ali, os receios, os medos que você enfrentou para poder se decidir e entrar no treinamento CRP. Não consegui pagar a fatura. Esse era o seu maior medo. Se eu já estava cobrindo o custo da loja, fazer um investimento e eu não ter um retorno, mas eu tinha orado muito por isso. Eu falei, meu Deus, eu preciso de uma direção. Por que que esse anúncio de Hugo tá aparecendo toda hora para mim? Eu vou arriscar, eu vou fazer, eu vou na fé e vou trabalhar para isso, né? Que não é ganhar dinheiro viajando, é trabalhando mesmo, é chegar a mercadoria e desamassar ali, já tirar foto, ter um feed organizado, como fala, né, nas aulas, organizar tudo certinho. Então não é de qualquer jeito, é Não, realmente não é trabalhando. ganhar dinheiro dormindo enquanto Não, viaja no automático, com robô não sei de onde, né? Oh, não, meu Deus do céu, né? Eu bato contra esse tipo de promessa dentro da internet. E, infelizmente, quantas pessoas já caíram, né? Nesse tipo de promessa por aí, né? Entendi, legal. Então esse era o medo, né? O medo de não ter o retorno, né? Medo e de não ter o retorno, né? Perfeito, perfeito. E como foi, então, agora os desafios para poder colocar em prática, para poder estudar, né? Mãe de 2 filhos, casada. Eita, meu Deus do céu, né? Nossa vida dinâmica, né? Me conta aí como é que foi. o tempo, assim, administrar esse tempo aí é bastante complicado, porque além, né, dos filhos, como você já citou aí, marido, meu esposo, ele não trabalha na cidade, então ele vem só no fim de semana, a carga praticamente é toda minha. Minha mãe, graças a Deus, quando ela está em casa, ela me ajuda muito, inclusive está com eles agora. Oh, É, e administrar isso aí, eu falei, eu tenho que ter foco em algum momento. Eu precisava, vinha procrastinando, e isso aí eu sentia que era errado. Então eu falei, no momento no meu dia, eu preciso tirar, fazer as aulas, botar um notebook e conseguir. Não vou dizer para você que é todos os dias, que eu vou estar mentindo, não é. Mas é, durante esse desafio agora tá sendo, viu? olha aí o desafio desse mês, hein? Isso, tá Muito sendo. bom. Todo dia eu tenho que fazer a aula. Mas não estava sendo antes. Mas eu tinha que tirar um tempinho. Depois do almoço, antes do almoço, uma horinha ali durante o trabalho, quando tava mais tranquilo, com poucas demandas. Mas eu colocava ali a aula e botar em prática. Esse aí é o principal, né? Se eu só ouvir ali, não vai adiantar. E aí, E muito bom ouvir isso da sua voz, porque eu vivo repetindo isso, né? Eu vivo dizendo, galera, não adianta, você precisa colocar a mão na massa, você precisa ir colocar em prática, né? A gente estuda, 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 acha bonito, acha legal e fica motivado, mas somente isso não vai, né, trazer os frutos, trazer os resultados. Mas é isso, né? Dê um jeito ali, depois no horário do almoço, dê um jeito ali quando tá pouco temendo, dá um jeito ali antes de dormir, dá um jeito, né? lavando os pratos, Lavando os pratos ao mesmo tempo, é isso aí, aí né? dá aquele estalo assim, dá uma ideia, sabe, durante a aula, aí você vai lá, anota no caderninho que já fica do lado e depois vai organizando as coisas. Massa, E massa. dá certo. E dizer pra você que a loja aqui, ela fica numa rua, ela só tem 5 casas. Dessas 5 casas, só 3 tem criança, incluindo a minha. Então, assim, olhar pra cá
não ver assim, perspectiva. Oh, meu Deus, essa menina botou essa loja aí, não deve vender nada. Só que eu tô aqui para dizer que consegui ter um junho, assim, um mês de junho surpreendente para minha região, para minha localidade e para o comércio, que eu tenho ouvido muita gente dizer que não vendeu bem. Então, Sei. ter um diferencial é muito importante. Massa, massa, massa. E agora, né, Fernanda, como é que você se sente tendo esse resultado, né? Tendo acreditado ali em abril, ter se esforçado para estudar, colocado em prática e nesse mês de junho, né, compartilha um pouco dos teus resultados e como você se sente diante de ter visto ali agora, né, com seus próprios olhos, o fruto desse esforço. Ó, duas sensações. Uma, alívio. Alívio porque, como eu te disse, né, eu estava com muito medo de não ter retorno referente ao curso. Então, acaba que, graças a Deus, está conseguindo se pagar. E esperança, né? A gente já vê esperança a longo prazo. Porque esse momento agora meu não foi lucro, foi faturamento, mas é algo que eu vou me recuperar, me deu um ar para me recuperar, recuperar tudo que eu tenho, que passei nos últimos meses. E quero me superar agora em julho. Sim. É um desafio para mim, que acabaram as festas, né? Que aqui tem muitas festas juninas. Então, em julho vai ser algo desafiador, mas já estou com algumas ideias também, já para começar algumas campanhas aí. Semana que vem, se Deus quiser. Para não baixar nunca mais, né? Não, não quero. Baixar nunca mais. A ideia agora é continuar crescendo. O mais interessante, né, que eu digo assim, o desafio que eu tenho é fazer com que os alunos façam, né? Porque saber que funciona, funciona, né? Agora, minha irmã, que você viu, né? Você viu ali as pessoas falando com você no WhatsApp, você viu ali o movimento crescendo, fica muito mais fácil. Não preciso mais te convencer, né? Você vai lá e vai continuar, com certeza, esse crescimento. E aí, como é que foi isso, assim, tipo, você subiu a campanha, já o pessoal falava com você no WhatsApp, antes não falava, como é que era? Como é que foi esse movimento? Conta um pouco. Primeiro, eu nem tinha número de WhatsApp. Na minha cabeça ia vender no site. Então, eu já fui lá, botei um site lá com meus produtos e só entrava eu, olha. Ai, não, meu Deus do céu, tão bonitinho, tão arrumadinhos, as peças, tudo, e nada. Aí, primeira campanha, né, que foi naquele período que eu tinha muito moletom aqui, então fiz uma campanha de moletom que eu vendi só o que eu mostrei no vídeo. Aí eu falei, não, alguma coisa errada. Aí foi quando a gente conversou, né, você me deu aquelas dicas, foram muito importantes, eu falei, não, vou mudar aqui o produto. Qual foi as dicas? Me conta aí, porque... Conta aí, tu lembra? Primeiro que como era Nordeste, você me falou como você vai vender moletom nesse período quente. Foi crucial. Aí eu parei, poxa, é mesmo? Aí, pronto, mudamos. Já mudei o produto. A gente conferiu o público também estava errado. Não estava com o público direcionado. Também a quilometragem, eu queria atingir muita gente, não era o momento. Eu preciso primeiro mostrar para onde eu estou, né, aqui nas minhas proximidades, e depois expandir. Então, a gente tem que começar a realmente crescer aos poucos. Já foi aí algo que eu peguei também. Então, o que eu fiz? A próxima coisa foi que muitas mães, elas me falavam que elas tinham dificuldade de comprar jeans. E eu tenho um fornecedor muito bom de jeans. E muitas clientes não sabiam. Aí, como foi de abril para maio, tem o IAN, o envio, né? Da infância missionária. Então, todo mundo tem a camisa. Eu falei, então vai faltar a calça. Aí eu lancei, então, a campanha de jeans. Mostrei os benefícios do jeans, mostrei que era da cidade, claro, né? Mostrei os benefícios do jeans, regulador, tudo certinho, detalhe. Falei onde estava, falei que entregava. E aí lancei.
Deixei a campanha lá rodando os 7 dias e nada, ninguém me procurava. Eu disse, Senhor, não vou vender não, de novo. Recebi 55 mensagens no WhatsApp. Eu já tinha, né? Depois da dica, eu já providenciei o WhatsApp. Recebi 55 mensagens. Já fui salvando o número do pessoal. Já para estar mandando ali depois as promoções, né? Sim. Aí começou maio. Aí eu vi o negócio esquentar. Comecei a receber mensagem, principalmente no direct. No WhatsApp, algumas mães, mas a maioria no direct. E ali eu vi o meu estoque de jeans baixar completamente aqui. Eu comprei no cartão do meu esposo, viu? Mais de 3.000 reais em peças de jeans. Eu arrisquei total ali. E graças a Deus já se pagou. Já estou aqui pensando se é o período ou não de jeans, né? Que sempre tem aquela. A gente tem que analisar qual produto investir mais nesse período. Mas o jeans, graças a Deus, eu investi no momento certo, depois das dicas ali. E fiquei sabendo dos eventos. Que Lancei a massa. campanha. Eu vi que a campanha não teve o resultado esperado na semana, mas logo na semana seguinte o pessoal já começou a procurar. O, Então, o, um ponto muito importante que você está falando aqui, né? O resultado, ele não é instantâneo, né? Ele é uma bola de neve construída. Hoje, agora, com a tua base, que você falou de 55 pessoas, né, que falou no WhatsApp, isso não vai parar de aumentar. Você continuando, você vai ter uma lista de 100 pessoas, né, uma lista de 100 clientes em breve. E aí, a partir dali, né, a partir dali, você vai conseguir até mesmo ter previsibilidade de faturamento, você vai ter previsibilidade, você vai ter mais uma tranquilidade, uma perspectiva de uma maneira muito mais tranquila, sabe? Então, realmente você está construindo a sua empresa agora de uma maneira correta, né? De uma maneira correta que antes não tinha método, né? Antes tinha a boa vontade, a força de trabalhar, tinha ali a garra, né? Mas como eu falo, quando eu me percebi assim, né? Com 23 anos tinha montado 2 empresas, mas mal pagava as contas, né? E eu disse que eu era um empreendedor na marra, né? Um empreendedor que vai na marra ali, mas que não tem resultado, né? Que fica ali mal pagando as contas, né? E quando a gente entende método, quando a gente consegue replicar, quando a gente consegue aprimorar a cada mês, né, a gente vai colhendo esses frutos daquilo que foi plantado, né? Então, você plantou maio e pôde colher em junho, né? Então, imagina plantar o ano inteiro de 2026 e colher muito mais em 2027, sabe? E não parar mais de crescer, né? Essa é a parte que a gente mais pode deixar claro aqui, né? E às vezes a gente vai de encontro com as pessoas que dizem, Hugo, mas não está, não está dando certo nos últimos 3 anos. Mas como vai dar certo se você está plantando errado, né? Como vai dar certo se você tem feito, né, sem método, sem direção, sem, né, sem ser do jeito certo? Como é que vai dar certo? Não vai dar certo, né? Então, às vezes eu também tenho muito trabalho em explicar da seguinte maneira: esquece tudo que você aprendeu de errado, né? O lance do site, lá o site bonitão, né? Mas só quem entrava era você lá no site, né? E aí, né, a gente precisa, né, entender que o cliente está no WhatsApp. Depois que você já tiver realmente um grande banco de, de conhecimento de clientes que compram ali a marca da Solange, e aí sim, uma porcentagem das vendas vão acontecer no site. Mas enquanto isso não é possível, enquanto você não tem uma grande demanda de pessoas falando com você, né, com certeza o site vai ficar lá
só você vai entrar e achar bonito, né? Então a gente não, por ausência desse conhecimento, a gente quebra muita cara, né? Beleza? Deixa eu ver aqui teve um comentário aqui, né, que passou aqui. Olha aí. Agradeço de coração por compartilhar isso conosco. Deus ilumine, continue abençoando, iluminando você e colher cada vez mais frutos dessa dedicação. Sucesso, minha querida irmã aí em Cristo, aí legal. É nós todos. Massa. E aí, Solange? E agora, né, depois desses frutos, né? Como é que tá o maridão? Olha, para ser mais precisa, a conta eu botei no nome dele. Sim. Por quê? Um erro meu também. Eu Hum. comprava muita coisa, então meu estoque tava sempre cheio de coisas que não precisava naquele momento. Então, o que que eu fiz? Como o casaco, né, para vender no meio do sol do Nordeste. Então, aí a gente combinou o seguinte, né? Que a conta da loja ficaria no nome dele, no celular dele. Até para ele também perceber que isso aqui gera resultado, Sim. que não houvesse dúvida. Então, eu mantive lá. E hoje ele já tem uma outra visão. Quando eu falo, vou comprar isso aqui, aí ele já também já analisa. Aí agora a gente comprou uma remessa de pijamas, né? Já tá mais frio, viu? Calma, que já tá mais frio à noite. Durante o dia não tá tão frio, mas à noite esfria bastante aqui. Então eu falei, Interessante. A noite esfria aí, é? é, à Aqui em noite Fortaleza né, nem de noite, nem de madrugada, de não, jeito aqui, nenhum. É quente aqui direto. de manhãzinha e à noite ele esfria. Então eu lembrei logo dos pijamas. E tinha comprado para os meninos aqui em casa, né? Que é uma experiência já comprovada. E eles amavam o tecido e as estampas. Então eu falei com ele, eu falei, olha, eu vou comprar um aqui. Tô pedindo permissão agora. Vou comprar aqui uma remessa de pijama. Mostrei o pijama para ele, os valores. Aí ele disse, manda aí que eu pago aqui. Aí eu mandei, ele paga. Já chegou os pijamas, já tirei as fotinhas. Já vendi a maioria, graças a Deus. E a campanha que tá rodando, inclusive, é dos pijamas agora. Perfeito. Que massa, que massa. E já vendeu uma parte. Já sim, Olha graças a aí, você entrou no modo estratégia, né? Entrou no modo de tomar as suas decisões com um bom discernimento, né? Um bom discernimento diante de quem é o teu público, para poder a venda não ser uma venda, ser a necessidade do público, né? Isso, nossa, a gente bate muito isso dentro do treinamento CRP, né? Ali na aula sobre como construir anúncios que geram vendas, né? Então, que legal, que bom. Muito bom enxergar a sua evolução, meu irmão, entendeu? Muito bom mesmo, porque você disse, olha, eu pensei no jeans porque tinha lógica o jeans, né? Ah, eu pensei agora no pijama porque tem lógica o pijama. O próximo produto eu vou pensar dessa forma, né? Agora tá faltando aí uma estratégia, uma forma de vender tudo que tem aí guardado em estoque que não tinha saído antes, né? isso mesmo. Aí é que entra as promoções, né? Então, agora com uma lista maior de clientes também, né? Uma lista de WhatsApp de pessoas e tudo, né? Você vai poder, né, ir apresentando os produtos disponíveis aí de uma maneira constante, né? Pega uma lista ali, não sei se você assistiu essa aula ainda, mas acredito que sim, né? Que é como comunicação assertiva, como gerar Já vendas assisti. sempre. Assisti 2 vezes. Ah, essa aula é incrível, né? Porque é assim que a gente vai vender sempre, né? E que, inclusive, está no desafio ROI, né? Me conta um pouco sobre o desafio ROI, o que é que você achou aí, para que eu vou dar um contexto aqui, né? A gente tem um desafio dentro do treinamento que, se você cumprir ali o estudo, cumprir a prática, você tem um GPS que tem que fazer no dia 1, que fazer no dia 2, que fazer no dia 3, né? Um GPS bonitinho. Para quem já tem algum produto ou serviço, ou para quem está do completo zero, são GPS diferentes, né? E o retorno sobre investimento vem
né, em 30 dias. Conta um pouco como é que foi a tua experiência aí com o desafio. Olha, o desafio, eu comecei o desafio em maio, né? Foi Hum, quando eu já botei a campanha certa para rodar. Não cheguei ao final do desafio, por isso que eu já estou voltando, estou repetindo. Porque junho começou daquele jeito. Então, eu tinha cliente no WhatsApp, tinha cliente no direct, tinha cliente que me ligava para eu vir na loja. Então, assim, eu não consegui fazer ele todo focada. Por isso que eu estou voltando agora. Mas estou seguindo os passos do desafio. Cada aula ali já botar em prática. Esse de comunicação assertiva, que é criar a lista dos clientes aí, foca bastante nisso. Eu reassisti ela anteontem, não me engano. Agora já estou em técnica de venda novamente, que para relembrar algumas coisas, essa questão de rotina mesmo, eu sou péssima, eu tenho que colocar a minha rotina ali para poder dar certo. Eu tenho que focar na rotina, de ter uma rotina ali para ter o tempo com os meus filhos, para poder administrar a loja, meu trabalho externo. E eu percebo que a rotina ela vai ser muito importante. É um pouco sim. bagunçado aqui, então reassistir essa aula aí já me anima a botar tudo em ordem de novo. Depois das festas, tá tudo em ordem de novo. Perfeito, que massa, que massa. E você é uma prova que o desafio Roy 30 dias funciona, né? Você aplicou, aí teve inclusive que parar ali o estudo porque começou a ter movimento, né? Que Sim, massa. como você disse, é prática, a gente tem que colocar em prática. Senão vai ser só aulas. Maravilha, Teoria, maravilha. vai ser só a faculdade que eu fiz, teoria. Só teoria, 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 né? Beleza, minha irmã. E o que, né, esse conhecimento, até mesmo ali a comunidade ali, o grupo exclusivo dos alunos, os encontros que a gente tem no, no ao vivo ali, né, no plantão de tira dúvidas, o que isso tem mudado na sua vida, que isso tem mudado a sua perspectiva e mentalidade? Me conta aí. O grupo em si é um grupo mesmo de apoio. Tem uma dúvida aqui, a gente já joga lá, já sempre tem aquele suporte. Tem suporte, né, vindo de vocês, quando tem o suporte também de outros alunos que já tem mais conhecimento, já dá aquela força. Então, isso é muito importante. A gente não se sente só. E Mas, né, essa presença, assim, é muito importante. Como eu te falei na última aula, né? Ter um momento ao vivo nos anima, dá aquele ânimo, né? Já, sim. já sente aquela coisa humanizada. Não é só questão de virtual, do virtual. Isso é muito válido. Massa, 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 massa. Pronto. E, né? E aí eu vou ter que mandar uma plaquinha, né? De mais de R$ 5.000, né? Quero Pra- também. Como é que tá os planos para os 10.000? Então, Ah, olha, eu não quero criar muita expectativa, né? Não quero criar muita expectativa, mas minha visão aqui de até dezembro eu alcançar. Se eu não alcançar até dezembro, eu tenho certeza que em dezembro, que é um mês de festivo de novo, eu vou conseguir. maravilha, maravilha. Então, explicando aqui para as pessoas, né? A gente tem uma linha de marcos de desenvolvimento dentro do treinamento, né? E o primeiro que recebe uma plaquinha, né? É bater o faturamento de mais de R$ 5.000, né? Que foi o caso aqui da Solange, né? E, né? Que massa, que massa, né? E esse foi o teu recorde de vendas? De junho, mês de junho, sim, na Sim. verdade, todo período, né? Porque, assim, aos longos dos 4 anos, eu nunca fechei um mês com o valor que eu fechei esse mês. E eu fechei esse valor já tirando, renovando estoque. Durante o mês, eu já fui renovando estoque e comprando à vista, né? Diferente de quando, em maio, eu precisei pegar o cartão do meu esposo, né? Olha aí. Então, assim, eu precisei pegar ali, já consegui pagar e comecei a colocar coisa no estoque com o próprio dinheiro da loja. Isso aí já me fortaleceu e fechei o mês positivo. E
Isso me deixou muito feliz, porque, como eu já tinha comentado, que no início do ano foram meses muito difíceis. Hoje, fechar positivo para mim ainda não representa lucro, mas representa é, continuidade. Continuidade, não quero mais desistir, quero continuar, porque eu tenho uma visão de futuro hoje melhor. Com certeza, com certeza. E aí, se você pudesse resumir, né? Como é que era antes do CRP, resumir em uma frase, uma palavra, como é que era antes do CRP e como é que está hoje aí a sua carreira, a sua vida profissional? Como você resumiria? Então, se for uma palavra, seria desorientada, desorganizada. Faltava trabalho, faltava esforço, mas faltava direção. Então, naquele momento, sem o CRP, eu estava sem direção. Hoje, eu já estou até criando um calendário próprio da loja, de coisas que eu consigo vender aqui na minha região, e em qual período eu consigo vender, para que eu também consiga botar o produto certo, fazer a campanha certa. Que legal, você já vai pensando ali no ano, né? Você já vai planejando o ano inteiro baseado nas necessidades do público. Muito bacana mesmo. Muito bacana. Show de bola, show de bola. E, né, se você pudesse dizer qual foi o seu maior ganho, né, em tomar a decisão de entrar no treinamento CRP, qual foi esse maior ganho? Você falar em referente a valor ou não? Na realidade, não, né? Aquilo, Ah, inclusive, que não tem a ver com o faturamento. então, como eu falei, né, a princípio, confiança, mais confiança no que está fazendo a coisa certa, e direção, porque eu estava meio desorientada. E hoje o meu foco é manter a minha loja para que eu esteja mais perto dos meus filhos. Quando ela conseguir se pagar e me pagar, eu vou ter mais segurança de deixar o trabalho externo e estar mais em casa. Isso é muito importante para mim. Isso é o teu porquê, né? Isso, justamente. Legal, legal. São planos aí 2026, né? Continuar crescendo para que e isso é onde acontece a transição com prudência, né? Então, o que eu bato muito também contra dentro dessa internet aí, diz, eu queimei minha CLT, né? Galera meio louca assim, mas irmão, como assim vai queimar a CLT tendo dois filhos? Acho que você não está entendendo, né? Não tem como. A gente aqui, né, eu coloco a realidade, eu falo sobre uma transição prudente, né? Uma transição prudente, onde inclusive você aprendendo ali no módulo de finanças que a sua loja, o seu empreendimento está de fato fazendo com que você lucre mais do que o que você ganha hoje no mercado tradicional. E aí você fica com mais tranquilidade, sim, para poder fazer essa transição, né? Perfeito. E aí, minha irmã, é... muito obrigado por doar o seu tempo aqui, né? Acho que da mesma forma que lá em março, em abril, você poderia ter dúvidas, né? De será que isso realmente funciona? Será que esse rapaz ali não está só usando o nome da igreja para poder vender coisa na internet, como muitos me acusam por aqui, né? Que não tem noção do tamanho da missão que é o CRP, né? Para com as famílias, né? Para com construir uma vida digna que Deus nos chama a construir por meio do trabalho, né? Por meio dessa virtude, desse dom. E aí, né? Fica aqui um agradecimento e queria te perguntar se o que você poderia falar para aqueles que estão na dúvida se deve ou não deve entrar no treinamento CRP. O que é que você falaria para essa galera? Olha, é, a dúvida, ela sempre vem e sempre eu tenho uma amiga, né, que ela sempre me dizia, tá na dúvida? Ore.
Porque a oração, ela vai te mostrar o caminho certo a seguir. Agora, se você for uma pessoa que não vai aplicar não vai aplicar o conhecimento, não vai aplicar, não faça. Agora, se o seu desejo é crescer, se você vê realmente ali no futuro, se vê no futuro, né, tanto trabalhando com o digital para outros empreendedores, quanto sendo empreendedor, deve sim fazer. Todo conhecimento ele é válido e toda prática ela é importante. Então, a dúvida não é de Deus. Ora que ele vai te dar a resposta e você vai investir ali tranquilamente, sem medo, que vai dar tudo certo. Maravilha, mas uma frase, né? A dúvida não vem de Deus, né? Da mesma forma que o medo não vem de Deus, né? Então eu sempre falo, né? O medo não é uma virtude, né? A prudência sim. Então, eu acredito que não tem como ter receio se você de fato assistiu a aula 1, assistiu a aula 2, assistiu a aula 3 do treinamento. Está lá explicado e provado por A mais B que funciona, né? Hoje tive a graça de trazer aqui a sua lanche para poder falar como foi ali para ela esses últimos 3 meses, né? Que não é uma mágica do dia para o outro, não, é plantar e colher, plantar e colher. No meio do caminho levar uma topada e sim, errei aqui, calma aí, vou de novo e vou para cima, né? E assim a gente vai sim colhendo os resultados desse trabalho. Queres falar mais Beleza. alguma coisa? Não, eu acho que pontuamos aqui os principais, né? Agradecer esse trabalho, essa atenção, né? Que a gente não fica sem resposta em grupo, né? A gente não fica sem resposta até, inclusive, no privado, se for necessário. E isso é muito válido, porque você não se vê sem direção, sem saber para onde ir. Se tem dúvida ali, o pessoal vai te direcionar de alguma forma e é sempre orientado. Show de bola. E fala aí teu Instagram, fala aí quais são as peças, qual é o carro-chefe de vocês Rapaz, aí. aqui tá cheio de coisa. Aqui, o meu arroba é o arroba KLShop. Hum. E vendo do 2 ao 16, tanto masculino quanto feminino. Na verdade, meu foco mesmo do 2 ao 14 anos, né? Mas foram surgindo algumas oportunidades, acabei pegando peças também tamanho 16. Então a gente vai se adaptando. Show Às de vezes a gente bola. precisa mudar também no meio do caminho, a gente vai adaptando as coisas, melhorando. Hoje prezo muito por indicação, eu sou muito bem indicada, graças a Deus. Então, o bom atendimento, o diferencial, todo meu cliente leva brinde, leva um mimo. Então, Show. isso aí é para me diferenciar mesmo. Todas as minhas Maravilha. peças têm minha etiqueta. Então, Show de bola. necessário você investir também, achando que tem muita gente que não investe, achando que vai perder, né? Ah, etiqueta, tu vai investir em etiqueta. Mas todo mundo que recebe uma peça minha de aniversário hoje, tá lá a minha etiqueta, bonitinha, tá meu arroba. Então, isso também é marketing. Pensei em divulgar aqui. Já pensei, não, minto. Eu já fiz divulgação com blogueira aqui. Paguei caro. Paguei mais de R$ 100 para divulgar loja e não vendi. Não vendi. Já teve vezes, eu já tive experiência com 3 blogueiras. E não tive sucesso de venda. Um ainda vendi lá, mas a cliente até me deu toco depois. Eita, E aí eu descobri que a melhor blogueira da minha loja era eu, falando errado mesmo, engraçado. Às vezes acertando, às vezes errando. Mas consegui vender muito mais. que massa, que massa, que massa. Então, quando a gente. E até isso se aprende no CRP, né? O fato de o que falar no vídeo, né? O roteiro do que tem que ser dito no vídeo, a necessidade do produto. Então, foi muito interessante quando eu fui dar feedback lá no seu vídeo, né? Mas, mas vendendo casaco no meio do calor, né? Aí no vídeo também eu não falava de onde era, né? Não direcionei o vídeo.
Foi Sim. algo também que você pontuou. Hein? No segundo vídeo, o vídeo do jeans, eu já coloquei lá. Qual é Então a a gente vai percebendo cidade, né? Tal. essas pequenas mudanças aí já fizeram bastante diferença. Perfeito. Pois, minha irmã, muito obrigado, viu, pela participação. Por nada. E Deus abençoe que você continue crescendo cada vez mais e que já já essa plaquinha de R$ 5.000 se torne R$ 10.000. Amém. Agora que pegou o ritmo, ó, assim. Continuar, com certeza. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Eu vou. Você pode apertar no xizinho, que é bem aqui, ó. Ah, tá. Eu Cheio. vou finalizar aqui com a galera. Valeu, meu povo. Tudo certo? Vocês gostaram de conseguir ouvir um pouco da história da Solange hoje? Me conta aqui nos comentários. Show de bola, sucesso aos dois. Amém. Eu tomo posse dessa bênção, gratidão. Legal, legal, legal. Puderam ver a realidade, né? A realidade de uma história de uma pessoa que estava, né, em janeiro, fevereiro, março, mal, inclusive tendo que dar um jeito de pagar as contas da loja, que não estava se pagando, mas que com o conhecimento pôde mudar completamente essa perspectiva. Não é promessa de dinheiro fácil e nem rápido, né? É de conhecimento, de trabalho, de aplicar. É uma coisa muito importante, né? A verdade. E assim fica, né, o convite para todos aqueles que estão decididos, né, já estão no grupo dos decididos, né, estar comigo na próxima turma do treinamento CRP, que abre as inscrições na segunda-feira às 8 horas. Aqueles que estão no grupo dos decididos terão, né, terão ali a vantagem, certo? Vantagem de 1 hora. Para que, Hugo? Para agarrar todos os bônus daqueles primeiros inscritos. Né? Primeiros inscritos. Então, se você ainda não está no grupo dos decididos, você pode vir aqui e comentar decidido, que aí eu vou enviar para você o link para você entrar nesse grupo, tá bom? E assim eu me despeço. Amanhã, meio-dia, nesse mesmo horário, meio-dia, teremos uma live de tira dúvidas sobre o conteúdo do treinamento durante essa semana, um treinamento gratuito, né? Surgiram muitas dúvidas, então eu vou tirar essas dúvidas amanhã, meio-dia, tá? E vou fazer o sorteio da consultoria, certo? Sorteio da consultoria, beleza? Com aqueles que responderam o quiz. Então, se você não respondeu o quiz ainda, também pode comentar aqui, ó, quiz. Você comenta aqui quiz, que você vai receber o quiz para poder você concorrer à consultoria ao vivo comigo. Tá bom? Então, meu Deus, é uma lista, né? Se você quiser o replay das aulas, comenta replay. Se você quer o PDF dos exercícios, comenta o PDF. Se você já está decidido e quer entrar no grupo dos decididos para poder ganhar 1 hora, né? 1 hora de vantagem, você comenta aqui decidido, né? E se você não respondeu o quiz para poder participar do sorteio da consultoria, você comenta aqui quiz. Beleza? Então deixa eu pegar aqui. Pegar aqui também, ler aqui um pouco dos comentários de vocês. Olha aqui. Tem um aluno aqui, sou o CRP com orgulho, pode investir sem medo, pessoal. É um caminho aberto por Deus. Que graça, né? Que graça ter esse tipo de comentário, esse tipo de feedback aqui na live, aqui ao vivo. Que massa. Deixa eu ver aqui mais um. Tomo posse dessa bênção, gratidão, show de bola, sucesso aos dois, amém, gratidão, Hugo, Deus lhe pague. Foi muito legal, isso faz a diferença, iniciativa. Gente aqui pedindo replay, né? Beleza. Eu me identifico com a história dela e vou mudar o futuro das minhas vendas e da minha vida, com o trabalho e a graça de Deus. A Rose aqui está decidida também, Rose.
Maravilha, show de bola. Olha aqui, Valmir. Consigo ainda fazer o desafio Roy? Valmir, eu não... Valmir é o pai da Vanessa, que é aluna também, não sei. Mas para fazer o desafio Roy, você precisa ser aluno do treinamento CRP. As inscrições irão abrir na segunda-feira, às 8 horas. Tá bom? Então, se você é aluno, sim, Desafio Roy está lá organizadinho, bonitinho no portal do aluno. É só você dar um play e colocar a mão na massa. Tá bom? Então, a galera aqui comentando quiz para poder receber o quiz. E é isso, minha gente. Assim, me despeço e, né, até amanhã na live de Tira Dúvidas, mais sorteio da consultoria e já de cara, todos aqueles decididos pelo treinamento CRP, sejam todos muito bem-vindos, né, a essa comunidade, a esse ambiente que temos construído com tanto amor, né, com tanto carinho e também com tanto trabalho. Tá bom? Então, até amanhã. Tchau, tchau. Deus abençoe. Mais um comentário aqui. Comecei recentemente e estou gostando muito. Deus abençoe, Hugo. Deus abençoe. Tchau, tchau.